Verratti foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa daquela expulsão contra o Goiás. Lembra? Recebeu o segundo amarelo, deixou o cotovelo no rosto do Bruno Melo. Se ele for punido, a pena pode ser de 4 a 12 jogos. Esse julgamento vai ser na próxima terça-feira, portanto um dia antes do jogo decisivo contra o Cruzeiro. Enquanto isso, o momento é de curtir a vitória no finzinho suada contra o América Mineiro. Quando o Dimitri Payet entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o América Mineiro, a filha do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, lembrou do pai. Assim, me deu um sentimento e eu falei, Payet vai fazer um gol. Já com 45 do segundo tempo, nada do gol do Vasco, nada do Payet fazer um gol. E aí ela fez um pedido. Logo em seguida veio a falta. E eu beijei meu cordão, fechei meus olhos e eu falei, pai, desce e faz o gol. Pra explodir São Januário! Dos últimos 13 pontos conquistados pelo Vasco, 6 estão na conta do camisa 10 francês. Além do gol da vitória sobre o América Mineiro, ele também já tinha marcado no 1-0 sobre o Fortaleza. Dos 12 jogos que disputou nesses quase 3 meses de Vasco, em 7 o Payet começou no banco de reservas, como foi o caso no domingo. E mesmo assim, ele tem sido decisivo para o time. É um gol muito importante. Esses 3 pontos vão nos ajudar muito a fugir do rebaixamento. A torcida do Vasco também está ajudando nessa briga para ficar na Série A. E essa energia que vem da arquibancada não precisa de tradução. Nossa torcida está nos apoiando e sabemos que vai nos apoiar sempre, até o final. O jogo só acaba quando o juiz apita. Está disponível no Globoplay. Sim, ele é primeiro no ranking do time, desde a estreia dele. É o Roberto Dinamite. Dina Dimitri? Dina Dimitri, tá bom, tá certo. Deveria ter avisado que a gente colocava na nossa arte. Mas só aconteceu agora, né? É um insight. Esses insights que chegam. A gente fala mesmo, né? Mas assim, vocês viram a comparação do gol, que é o último gol de falta do Dinamite, que é uma coisa muito parecido, é algo incrível, assim. O torcedor do Vasco está emocionado, inclusive dizendo que agora não cai mais de jeito nenhum, porque o destino já está escrito, inclusive com essa comparação dos gols, André. O Vasco não fez uma partida tão boa ontem, mas o resultado é gigantesco, o resultado é enorme para o Vasco. A gente vem falando aqui do Vasco já há algum tempo, em relação ao espírito que o Vasco tem demonstrado em campo, às vezes jogando mais do que o resultado que ele colhe, às vezes conseguindo ganhar jogos sem que a gente entenda por quê. No de ontem deu para entender por quê, embora o Vasco tenha ficado longe do potencial que ele mostrou em outras situações até recentes, mas o Vasco continua sendo uma equipe na qual é difícil colar a etiqueta de rebaixado. O Vasco não joga um futebol de Série B, o Vasco não mostra um comportamento de uma equipe que vai cair. É aquilo que a gente vem falando há algum tempo. Você pegar uma pessoa que não conhece nada de futebol, não está nem acostumada e nem gosta, explica para ela a situação do campeonato, coloca o jogo do Vasco, ela não diz que essa é uma equipe que está correndo risco de cair. Porque o Vasco não passa isso. E o futebol tem muito dessas sensações, aquilo que a gente percebe quando vê um time jogar. O gol do Payet é um gol que simboliza essa viagem maluca do Vasco nesse campeonato, nessa temporada, na verdade, porque foi feita uma intervenção numa janela para contratar jogadores porque havia o risco de cair e o Vasco não pode cair, especialmente agora. Muito provavelmente esse investimento não era planejado para acontecer naquele momento com esse tipo de jogador, talvez o recurso tivesse guardado para outro tipo de coisa, mas as pessoas que tomam decisão na SAF do Vasco resolveram incorporar o elenco e esses jogadores chegaram numa situação em que, assim como a comissão técnica, não havia tempo para nada, não havia tempo para que conhecessem o clube e se adaptassem. Um cara como o Medel, por exemplo, ele chegou e teve que jogar, teve que liderar, e é o que ele está fazendo. Virou o capitão do time. E assim, isso não acontece sempre. Isso muito provavelmente é uma exceção. Está funcionando no Vasco porque esses jogadores incorporaram o que é a missão do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E entenderam, eles parecem que são jogadores do Vasco há muito mais tempo. E não são, eles meio que acabaram de chegar. O Ramon Dias também acabou de chegar.
e a forma como ele representa o Vasco, trabalhando em campo ou se comunicando antes e depois dos jogos, é própria de quem está no Vasco há muito tempo. Então eu continuo achando, a minha impressão, que o Vasco vai conseguir escapar. E o Payet é esse jogador que colaborou quando não tinha a parte física no momento em que era preciso, porque as coisas não se encaixaram. Ele é uma referência técnica, um jogador, né, em termos de capacidade indiscutível, mas deveria ter tido tempo para se condicionar melhor. Não, ele colabora assim mesmo. E aí tem esses gols e essas assistências decisivas nesse momento sensível que o Vasco está vivendo. E se o Vasco conseguir escapar esse gol de falta, não só pela coisa do Roberto Dinamite, sim, mas pela importância do gol, vai ser lembrado por muito tempo também. É verdade. Bom, mas é um Vasco que venceu a sua partida, esse gol de falta ali no finalzinho do Payet, fazendo toda a diferença, mas o Ramon Díaz não gostou nem um pouco do time. Yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado, pero en el fútbol realmente para salvarte tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos, y porque esto no terminó. Queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y seguramente vamos a tratar de corregir todo lo que hicimos. La gente es maravillosa, cómo acompaña, cómo está presente, cómo alienta, la paciencia que tiene, porque el equipo realmente no jugó bien y alentó hasta el último minuto. Entonces creo que nosotros tenemos que mejorar mucho, porque tenemos partidos difíciles, complicados. Sí, fueron 3 puntos importantes para poder salir un poquito más arriba. Pero jugando de esta manera va a ser muy difícil. Vamos a tener que juntarnos, trabajar mucho. Ahora tenemos 2 semanas para poder trabajar, prepararnos. Em 17 partidas, Ramon Díaz tem média de 6,30, a maior dos últimos treinadores que passou pelo Vasco. Deixe a sua inscrição para que já possa iniciar a interação junto com os demais torcedores. Deixe sua curtida e ative o sininho das notificações, pois te contaremos que o Vasco já tem praticamente uma cara bem definida após os 17 jogos desde a chegada de seu comandante, o argentino Ramon Díaz, que inclusive tem uma média de cerca de 6,30 na temporada em avaliação pelos torcedores vascaínos. É inclusive a maior média entre os últimos profissionais técnicos que estiveram passando pelo comando do Vasco. Assim, ele já tem na sua lista como o melhor técnico do Vasco dentre esses últimos recentes que passaram pela colina. Na minha opinião, é um técnico muito experiente, muito vivido no mundo da bola e por isso tem feito uma diferença enorme, tanto psicologicamente como também taticamente no time do Vasco. Você, torcedor vascaíno, como avalia esse treinador e seu trabalho de comissão junto a esses atletas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva e deixe a sua curtida. Até um próximo vídeo.